Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início aqui ao final da nossa aula de ontem, né? Saúde. Desculpa, pessoal. Então, a gente vai dando continuidade à nossa aula de sistema digestório e hoje, particularmente, a gente vai estar falando sobre o intestino, né? As divisões dele, intestino delgado e intestino grosso. Depois a gente vai estar falando sobre as glândulas anexas ao sistema digestório, tá? Quando a gente pensa no intestino, né, a gente vai dividi-lo em duas partes, né? O intestino delgado e o intestino grosso. Só um segundo, tá, pessoal? Que eu vou assar o nariz, só um segundo. Então a gente vai ter, desculpem aí, a gente vai ter o intestino sendo subdividido, né, em duas porções, né? O intestino mais fino, que é conhecido como intestino delgado, e o intestino que tem a luz do vaso maior, né, que é conhecido como intestino grosso. O intestino delgado possui aproximadamente 6 metros, né, de comprimento, e no cadáver ele é um pouco menor, tá? Em virtude do formol ali, do processo de fixação que tem, ele acaba diminuindo um pouco de tamanho. Tá? E ele vai ser subdividido nessas três partes que a gente está vendo: o duodeno, o jejum e o ilho. O intestino grosso, por sua vez, né, ele vai ser formado pelo seco, cólon ascendente, colo transverso, cólon descendente, o sigmoide, né, o colo sigmoide e o reto. Tá? Então, esses são as divisões que nós vamos ter aí entre o intestino delgado e o intestino grosso. A gente vai falar de cada um dessas partes do intestino e vamos iniciar ali com o duodeno. O duodeno é a menor parte que vai ter do intestino delgado, né? Possui aproximadamente 25 centímetros de extensão, né? E ele tem a sua localização posterior ao peritônio, tá? Então, a gente diz que ele é um órgão extremamente retroperitoneal, com exceção, né, do início dessa região do peritônio, né, a região superior aqui, que aí sim ele vai ser peritonizado, tá? Vai estar com peritônio. Então, vamos olhar primeiro essa imagem aqui, né? A gente vai estar dividindo o duodeno em quatro partes, né? A parte superior, a descendente, a horizontal e a ascendente, né? Onde que ele vai estar localizado, né, o duodeno? Ele vai estar localizado principalmente, né, na região do quadrante superior, quadrante superior e quadrante inferior do lado direito. Lembra que a gente dividiu o abdômen em quatro quadrantes, né? Então, a superior e a inferior no lado direito. Tudo bem? E, dessa forma, a gente percebe que o duodeno, né, ele vai ter na sua região superior aproximadamente 5 centímetros e ele vai estar lateral, né, à direita da coluna vertebral, tá? Na altura da primeira vértebra lombar. Depois a gente tem a segunda parte, né, que vai estar sendo relacionada aí também à direita, né, da L1, L2, L3, né, da primeira, segunda e terceira vértebra lombar, medindo aproximadamente de 7
a 10 centímetros, tá? E ele vai ter uma relação, né, com essa estrutura que a gente está observando aqui, que é chamada de ósteo, né, para os ductos pancreático e ducto colédoco. A gente vai ter a papila maior do duodeno e a papila menor do duodeno. Essas papilas são esses ósteos, né, que vão estar recebendo esses ductos, né, o ducto pancreático e o ducto colédoco. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a via biliar, que ela é bem importante, né? Então, o final da via biliar se dá nesse ósteo, tá? Que é justamente a papila maior do duodeno. E depois a gente tem a terceira parte, né, que é a parte horizontal, né, do duodeno, e aí ele vai estar cruzando, né, a coluna vertebral e a aorta, ou seja, ele sai do lado direito do hemicorpo direito, cruza anteriormente a aorta, né, cruza também a veia cava inferior, né, para chegar no lado esquerdo, no hemicorpo esquerdo, né. Notem, né, que ele vai ter uma flexura nessa região, né, que é chamada de flexura duodeno jejunal, né, e que vai se continuar como o jejum. Então, a gente vai ter essa região aqui, que é a parte horizontal, e depois a gente vai ter essa parte, que vai ser a parte ascendente, a flexura duodeno jejunal, para continuar aqui como o jejum. Tá? Então, essa aqui seria a quarta parte do duodeno. Tá? Essa flexura duodeno jejunal, ela é importante, né? Essa parte ascendente, a flexura duodeno jejunal, ela está sendo fixada, né, por uma prega de músculo peritoneal, que é conhecido como ligamento suspensor do duodeno. Tá? Então, a gente está observando aqui um pedacinho dele, né, que é o ligamento suspensor do duodeno, que é também conhecido como ligamento detritus, né, que é o epônimo para esse ligamento, não se utiliza mais, tá? Então, é importante a gente estar observando aqui a fixação dele. Além disso, né, ele também vai estar fixado, né, no peritônio, como eu disse para vocês. Né? Então, ele vai ser retroperitoneal, né, com exceção da primeira porção, que vai estar relacionada com o ligamento hepatoduodenal, né? E esse ligamento hepatoduodenal fazendo parte ali do aumento menor, tá? do peritônio. Tá? O peritônio ele é subdividido em aumento maior e aumento menor, né? E no aumento menor vão existir ali dois ligamentos, o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal. Tá? Então, o ligamento hepatoduodenal, que a gente observa que vai estar aqui nessa região superior aqui, de 2,5 cm, mais ou menos, aqui, no duodeno. Então, fazendo com que essa região seja peritonizada. Tá? E toda a região final, aí, os outros mais ou menos 25 centímetros, né, do duodeno, né, os 23 centímetros que restam, né, vão ser retroperitoneais. Assim como a gente observou no esôfago, né, aqui no intestino, a gente vai ter aquela mesma conformação de musculatura. Tá? Observem que a gente está tendo uma musculatura externa longitudinal, né, e uma musculatura interna aqui circular. Né? E aqui dentro a gente já vai ter uma camada, que é a primeira camada, a camada mais externa, né, de submucosa. Tá? E aí lá por dentro seria a mucosa. Tá? Então, notem, né, que a gente vai ter essas fibras musculares do tipo lisa, né, longitudinais e circulares, para estar ajudando na peristalse, tá? Para ajudar no peristaltismo, para que o quimo, né, que está sendo passado nessa região, consiga se locomover, se mexer, né?
E vale lembrar que a principal função que nós vamos ter no intestino é justamente relacionada com a absorção, né? Então, a gente vai ter toda a absorção daquele componente, né, daquele quimo que foi produzido lá no estômago, sendo absorvido agora no intestino. Portanto, né, essas macromoléculas, né, que estão sendo absorvidas, elas vão para a parte da irrigação sanguínea, né, elas vão para o sangue, né, que está sendo banhado aí no intestino. Tá? E aí, por isso que se tem a importância daquele sistema porta-hepático, que a gente já ouviu, né, lá na aula de sistema cardiovascular. Então, justamente para que essas macromoléculas, né, e também a água, os sais, né, que está sendo absorvido, né, entre para dentro dessas veias, né, da veia mesentérica superior e da veia mesentérica inferior, e finalmente se unindo ali, formando a veia porta, para que vai para o fígado. Né? E vocês lembram que uma das funções do fígado é justamente fagocitar, né, o material que pode ter sido absorvido erroneamente ali no intestino. Né? Então, a principal função, né, do nosso intestino é justamente a absorção. Na parte anterior, né, no duodeno e no jejum, né, e no ilho também podemos dizer, né, que ele vai estar absorvendo muito mais essas macromoléculas. Já no intestino grosso, né, ele está absorvendo mais, né, a água, tem uma maior absorção de água, né, e também a formação da fezes. Né, então, por isso que a fezes acaba sendo uma estrutura, né, bem sólida, né, que vai ser excretada do nosso corpo. Então, o duodeno é a parte mais curta, mais larga e mais fixa do intestino delgado. Falando um pouquinho do jejum e do ilho, né, eles estão suspensos, né, em relação à nossa cavidade abdominal, né? Lembrem-se, né, que eles vão estar na cavidade abdominopélvica, que muitos chamam, né? Então, aqui a gente vê a cavidade abdominal, né? Aqui a gente consegue ver a espinha ilíaco superior, né? Então, se a gente cruza um traço aqui para baixo, mais ou menos, já vai ser a cavidade pélvica, né? Então, o jejum e o ilho, eles vão estar localizados aqui na cavidade abdominopélvica. E eles estão suspensos, né, através de pregas que possuem denominadas mesentério, tá? São os mesentérios, que são pregas de peritônio que saem para cada uma das regiões aí dos colos, né, e também do jejum e do ilho. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o mesentério, né, do colo transverso, né, o mesocolo, que assim se chama, né. A gente vai ter o mesentério do jejum e do ilho, entre outras estruturas. Entre outros mesentérios que são formados ali na parte do intestino. Então, se a gente dividir em quadrantes aqui nossa cavidade abdominal, uma das diferenças que a gente vai conseguir ver entre o jejum e o ilho é a localização, né? O jejum, ele vai estar localizado mais no quadrante superior esquerdo, ao passo que o ilho vai estar localizado mais no quadrante inferior direito. Tá? Então, mais nessa região aqui é o ilho e nessa região superior aqui é mais o jejum. O tamanho deles é diferente. Né? O jejum tem aproximadamente 2,5 metros de comprimento e o ilho vai possuir aproximadamente 3,5 metros tá? De comprimento. Como vocês podem observar, né? O jejum ele vai ser maior que o ilho em relação à luz do vaso. Tá? Então, o jejum tem o seu lúmen maior do que o ilho. Além disso, né, tem as paredes mais espessas, né? Então as paredes que estão compondo
o jejum, elas são mais espessas do que as paredes que estão compondo o ilho, né? Aquela parede muscular, né? Ela é mais espessa. Além disso, a gente vai observar a parte de vascularização, né? Vai ser diferente, tá? A gente vai ter as artérias, né? A artéria mesentérica superior, que vai estar vascularizando o duodeno e o jejum, ou o jejum e o ilho, e elas vão formar alças, né? Que são algumas, na verdade não é alça, né? São as artérias arqueadas e as artérias retas, né? E vai existir uma diferença, né? No número dessas duas, tá? Enquanto no ilho a gente tem uma maior quantidade dessas alças, né, dessas artérias arqueadas, né? No jejum a gente tem uma menor quantidade delas, tá? É muito difícil a gente observar a diferença entre o jejum e o ilho, né? Ele solto na bancada, tá? A gente teria que ter uma maior uma maior percepção dele, tá? Só olhando assim por cima, né, se você não consegue identificar uma diminuição no tamanho do calibre dele, da luz, do jejum e do ilho, né, você não sabe identificar, tá? Então, são algumas dicas que se tem para a gente saber se é o jejum ou se é o ilho, né? Então, a localização deles, né? A variação que tem entre as artérias reta e a artéria arqueada, né? O tamanho, a espessura da parede, né? Claro, né? Se tem menor luz, tem uma mais espessa, né? Então é o inverso, né? E também a gente vai ter ali a formação de pregas, né? O jejum possui um maior número de pregas na sua mucosa, né? Ao passo que o ilho ele vai ter a sua mucosa um pouco mais reta, tá? Não vai ter tanta formação dessas pregas, a superfície mais lisa. E por fim, é a quantidade de linfonodos, né? O jejum ele vai ter uma quantidade maior de linfonodos solitários, né? Ao passo que o ilho vai possuir uma maior quantidade de linfonodos unidos, que a gente chama de linfonodos agregados, né? Então, dessa forma, a gente vai ver essa diferença entre o jejum e o ilho. Vai se iniciar, né? O jejum lá na flexura do duodeno jejunal, como o nome já diz, né? E vai estar terminando, né, no início do intestino grosso, né, que a gente chama da abertura, né, que é bem aqui, ó. Essa abertura está se dando aqui nessa região aqui, que vai se chamar ósseo iliocecal, tá? O ósseo iliocecal, daqui a pouco eu falo para vocês. E aí, como eu já falei, né, ele vai apresentar essa quantidade muito grande, né, de alças intestinais, medindo de 6 a 7 metros. Né? Então, o jejum localizado no quadrante superior esquerdo, tendo aproximadamente 2,5 metros, né? E o ilho no quadrante inferior direito, medindo aproximadamente 3,5 metros. Né? Então, o tamanho, né, do nosso intestino ali para a absorção do alimento e do líquido, né, é muito grande. Quando vocês estiverem estudando biologia do desenvolvimento, né, a êmbrio, a biologia do desenvolvimento, vocês vão observar que a gente vai ter ali na parte de formação do nosso intestino, do nosso sistema digestório, 3 intestinos, né? O anterior, o médio e o posterior, né? E a formação dos órgãos, né, que sai através do intestino anterior, médio e posterior, vai se dar justamente por essa formação, né, desse intestino anterior, médio e posterior. Então, se eu tenho, por exemplo, a artéria, vamos pensar o tronco celíaco, né? O tronco celíaco que ele está dando a vascularização ali para baço, está dando a vascularização para o pâncreas, está dando a vascularização para o fígado, né? Então, a gente faz uma relação que esses órgãos são formados
no intestino anterior, né? Já o que a gente está vendo, a artéria mesentérica superior, né? Ela é o intestino médio. Então, os órgãos, né, que são banhados pela artéria mesentérica superior, que vai ser o duodeno, o jejunum, o íleo, né, o colo ascendente e a primeira o cepo, né, o apêndice vermiforme, o colo ascendente e a primeiro terço do colo transverso, né, que são banhados ali pela artéria mesentérica média. Artéria mesentérica superior, na verdade, é formado no intestino médio, né? E já a última parte, né, que vai ser os 2/3 finais do colo transverso, o colo descendente, o sigmoide, né, e a primeira parte do reto vai ser formado ali no intestino posterior, né, e vai ser banhado pela artéria mesentérica inferior, tá? Então, se vocês lembrarem, tronco celíaco a primeira, né, superior, ou a artéria mesentérica superior é a segunda e a artéria mesentérica inferior é a terceira, e aí a gente distribui ela, né, sabendo quais são os órgãos em que ela está sendo banhada, a gente vai saber qual que vai ser a anterior, a média e a posterior. Tá? Então, aí fica fácil lá na biologia do desenvolvimento, nessa parte, quando vocês forem estudar, porque é um pouquinho complicado sem fazer essa correlação com a anatomia no adulto. Tudo bem? Fica muito mais fácil fazendo essa correlação. O intestino grosso, como vocês podem observar, né, ele vai ser a última parte do nosso canal alimentar. Ele vai possuir aproximadamente, né, 1,5 m de comprimento, né? Vai estar se iniciando desde o seco, que está nessa regiãozinha aqui, ó, desde o seco, né, passando, né, pelo colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o sigmoide, e para chegar lá no canal, no reto, né, no canal anal, no reto, né, e depois ali no ânus. Tá? Então, é a principal estrutura, né, que a gente vai ter aqui no intestino grosso. Ele vai ser mais curto, como eu já falei, né, 1,5 m, né, o intestino delgado vai ter de 6 a 7 metros, vai ser mais calibroso, então por isso da terminologia ser diferente, né, delgado é fino, né, e grosso ele é maior, mais calibroso, então ele vai ter maior luz, né, e ele vai ser dividido, né, nessas porções que eu acabei de dizer. Tá? Falando um pouquinho de cada uma dessas estruturas, né, vamos começar falando aqui dessa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui só. Não vai ter? Tá. Falando um pouquinho de cada uma dessas regiõezinhas aqui, né? Então, aqui a gente está vendo a parte final do ilho, né? Que vai ser justamente no ósteo iliocecal, tá? Então, aqui vai ter uma abertura, né? Lembre-se que todos são ocos, né? E aqui a gente vai ter uma abertura, e essa abertura é justamente que vai estar em comunicação, né, com o seco. Tá? Antigamente, né, esse ósseo iliocecal, ele possui 2 lábios, né, o superior e o inferior, e alguns autores achavam que ele funcionaria como se fosse uma válvula, né, um esfíncter, não uma válvula, mas como um esfíncter, né, para a passagem do quimo, né, do intestino delgado para o grosso. E depois perceberam que realmente ele não tem, né, essa função aí de esfincteriana, tá? Aqui só para a gente ver, né, aí, ó, um elefante bonitinho, né? E aí a gente consegue observar aqui, né, ó. Então, notem, né, aqui está a parte final do ilho, né, e aqui é justamente essa passagem que eu falei para vocês, né, aqui está o ósteo, ó, né, do ósteo iliocecal, e aqui a gente observa que tem essa abertura. Depois a gente vai ter o seco, que é a porção inferior, né, o apêndice vermiforme aqui, ó, o apêndice vermiforme, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, né? O sigmoide
e o reto, né? E notem aqui a quantidade de centímetros de cada um, né? Então, o apêndice vermiforme, ele tem entre 6 a 10 centímetros, né? O apêndice vermiforme, ele é uma estrutura, é um tubo estreito, né, de comprimento variável, né? E o que vai conter dentro deles, né? Nódulos linfáticos, tá? Então, vai ter uma grande quantidade de nódulos linfáticos, né? E ele também vai estar suspenso ali no mesentério, que se chama mesoapêndice, tá? É a região que mais se infecciona, né? No intestino, né? Vocês já devem ter escutado falar um quadro de apendicite, né? Então, apendicite é justamente uma infecção nesse apêndice vermiforme, tá? Normalmente, né, inicia-se com uma irritação na região difusa, bem difusa, né, mas mais próximo da região umbilical, né? E posteriormente essa dor, né, acaba migrando mais para o lado direito, tá? O apêndice vermiforme aqui está na região do lado direito, um pouco superior aqui à espinha ilíaca, tá? Então, ela é uma apêndice aguda, ela é muito complicada e acaba tendo que fazer a ressecção cirúrgica, né? Então, infelizmente, acaba tendo que fazer a retirada desse apêndice. Existe uma técnica que se faz, né, que se abre, né, para fazer a ressecção. Ela tem muita variação anatômica, como ela é como se fosse uma cobrinha, né? Então, ela pode estar para frente, ela pode estar para trás, né? Então, tem que ter as variações, tem bastante variação anatômica do posicionamento do apêndice vermiforme, tá? E tem essas implicações clínicas, né? E mais uma vez, o que contém dentro, né, desse estreitamento aí, desse tubo, né, é justamente linfonodos, nódulos linfáticos, né? Para ajudar ali no processo de infeccioso, caso ocorra. Bom, o seco é a primeira bolsa, né, que eu já falei para vocês. Então, é ela que está conectando, né, o ilho ao colo ascendente, né? E depois a gente já vai ter o colo ascendente, né? Que é retroperitoneal, aqui também é tudo retroperitoneal, né? É o colo ascendente. Ele se inicia, né, nessa regiãozinha aqui, ó, que a gente chama de fossa ilíaca, né, do lado direito. Então, ele se inicia aqui na fossa ilíaca do lado direito, sobe, né, medindo aproximadamente aí os seus, deixa eu pensar mais ou menos, ele vai ter uns 40 centímetros, 40, 45 centímetros, né? O colo ascendente, 40 a 45 centímetros, né? E aí depois ele faz a sua flexura, né? A flexura direita do colo, né? Que também é conhecida como flexura hepática, né? Porque justamente aqui na região superior a ele, aqui, vai estar localizado o fígado, né? Então, flexura direita hepática, né? Porque vai ter a correlação aqui com o fígado, tá? A continuação, né, do colo ascendente é justamente o colo transverso, como vocês podem observar, né? Então, o colo transverso ele vai estar se iniciando na flexura direita do colo e ele vai até a flexura esquerda do colo. Essa flexura esquerda do colo também denominada de flexura esplênica. E observam que ele é transversal, né? Ele vai ser transversal, ele vai estar correndo desde a região, né, que a gente pode dividir o abdômen também em 9 partes, né, e as regiões superiores ali, conhecida como hipocôndrio, né, então ele vai desde o hipocôndrio do lado direito até o hipocôndrio do lado esquerdo, tá? Então ele vai do hipocôndrio direito até o hipocôndrio esquerdo. Depois a gente vai observar, né, depois da flexura esquerda do colo, a gente vai observar a flexura esquerda do colo, que também vai estar suspenso pelo mesocolo, né? O mesocolo descendente, aqui vai ser o mesocolo transverso, né? Então, aqui a gente vai ter
esse mesocolo fazendo a suspensão, né? Até aqui essa região, mais ou menos, como vocês podem observar, né? O mesocolo descendente e esse colo transverso, esse colo descendente, né? Ele vai até a fossa ilíaca do lado esquerdo, olha lá, ó, certo? Ele vem até a fossa ilíaca do lado esquerdo, né? Para se unir com o colo sigmoide, olha lá, para se unir com o colo sigmoide que a gente observa aqui, certo? Então, o colo sigmoide, né, ele também vai estar suspenso através do mesentério, né? O mesentério faz parte do aumento, tá? Então, a gente vai ter do peritônio, na verdade, né? A gente vai ter o peritônio, o aumento maior vem por cima, né? E por baixo a gente vai ter a raiz do mesentério, e essa raiz do mesentério vai mandar fibras, né? Desse tecido, né? Para justamente prender o intestino, para que o intestino fique preso, né? Na sua região, tá? Para ele não fique se movimentando, para que ele fique fixado, né? Então, o que está saindo por trás da parede posterior do abdômen para prender esse intestino é justamente o mesentério, né? E conforme esse mesentério está fixando alguma parte específica do intestino, ele tem a sua denominação, né? Mesocolo transverso, mesocolo descendente, mesocolo ascendente, o mesentério apendicite, né? Do apêndice, me fugiu o nome aqui. Mesoapêndice, né? Aqui embaixo, né? Mesoapêndice, né? Então, ele vai mudando de nomenclatura, tá? E aí depois a gente vai ter o colo sigmoide, né? Observem, né, que ele vai ter uma alça, né, formando a letra S. Existe bastante variação anatômica nesse S aqui no colo sigmoide. Ele pode subir mais, né? Ele pode estar invadindo ao outro lado do hemicorpo direito para depois voltar, tá? Então existe uma grande quantidade de variação anatômica que existe no sigmoide, né? E aí, depois que ele faz esse S, né, ele acaba entrando aqui para dentro da cavidade pélvica menor, né, que já é a cavidade pélvica maior lá em cima, ele entra para a cavidade pélvica menor, bem na linha mediana, né? E aí, sim, na linha média, né? Na linha média, na linha mediana, na linha média, né, da pelve, né, para se continuar como o reto e o canal anal, tá? Então, que vai ser a última porção. Então, aqui a gente vai ter o reto, né? E aqui essa última porção aqui, o canal anal, e a abertura, né, é o ânus, certo? Então, só a abertura é o ânus. Então, o reto e o canal anal, eles já são retroperitoneais, tá? Eles já estão atrás do peritônio. As outras estruturas, elas são peritonizadas, ou seja, estão dentro do peritônio. Quando a gente observa essa imagem, né, a gente consegue observar aqui algumas diferenças entre o intestino delgado e o intestino grosso, né? Notem que na figura do intestino delgado, né, a gente observou que ele era todo liso, né, externamente. E aqui no intestino grosso, né, ele vai ter essas saculações aqui, ó. Ele vai ser em formato de saco, né, como vocês podem observar. Como é que ocorre, né, essas saculações? A gente vai ter umas pregas aqui, ó, vão ser 3 pregas, né? Uma anterior aqui e 2 posteriores, uma está aqui, ó, e a outra está aqui, né? São 3 pregas, né, que vão puxar, né, esse intestino, né? Sabe quando você pega um fio de linha que está saindo da tua camiseta, assim, você puxa e faz assim uma ondinha assim, né, que você fala, nossa, estraguei a roupa, né? É mais ou menos isso que ocorre aqui, né? Essas pregas, né, ela é formada por musculatura, né? São 3 pequenos feixes, né? Faixas espessadas de músculo, né? Então uma está aqui, a outra estaria aqui, ó, e a outra está aqui, posterior. E aí, como elas estão contraídas, elas acabam unindo, né,
né, diminuindo, né, entre aspas, o tamanho do intestino grosso, né, formando, portanto, né, as saculações, tá? Então, essas faixas espessadas de músculo, elas são conhecidas como tênias, tá? São as tênias do colo, né? E aí elas se contraem e formando aqui, portanto, os sacos, né, que são as saculações, tá? Então, aqui em toda essa região a gente vê a saculação. Observem que a tênia está terminando aqui no final, no sigmoide, na metade do sigmoide, né? O final do sigmoide, o reto, já não vai possuir a tênia, portanto, já não vai estar tendo as saculações, não vai ter a formação de saculações aqui no final do intestino grosso. Depois, nós vamos ter esse tecido adiposo aqui, ó, que está saindo, né, do intestino grosso, pendurado, né, praticamente aqui, que são essas projeções gordurosas aqui, que a gente chama de apêndices omentais, né? Então, a gente vai ter esses apêndices que são pequenos, aqui, né, os apêndices que são pequenos acúmulos de gordura no colo, tá? Então, essa parte gordurosa que a gente vai ter aqui, oriunda, né, lá do omento, são os apêndices, tá? Os apêndices omentais. Em todo o intestino grosso, a gente vai ter esses apêndices omentais, né? Justamente porque fixado a ele externamente vai estar o peritônio visceral, né? Lembra que a gente vai ter os 3 P's, né? Então o peritônio visceral vai estar fixado externamente a ele, e aí o peritônio, entre o peritônio e ela, acaba se criando essa pequena quantidade de gordura aí, claro que vai variar conforme o peso da pessoa. Vale lembrar que o terço final, né, o terço final aqui quer dizer, os 2 terços finais, né, o colo descendente, o sigmoide e a primeira porção do reto, né, vão ser irrigadas pela artéria mesentérica inferior, né? E a artéria mesentérica inferior, assim como esses órgãos, é formado lá embriologicamente do intestino posterior. Então, aqui a gente consegue observar o colo, né, e o sigmoide, e o reto e o canal anal. Observem, né? Então, o sigmoide está terminando aqui. Aqui a gente vê o reto, né? O reto está aqui. E aqui inferiormente, aqui a gente consegue observar o canal anal. Percebem que nessa região a gente vai encontrar 3 pregas, né? É a prega retal superior, a prega retal média e a prega retal inferior, tá? Normalmente, a fezes ela fica acumulada nessa região aqui do reto, tá? Até ser excretada. E observem que ela vai ser formada, né, essas pregas, por uma mucosa um pouco diferente, já mais lisa do que a mucosa que a gente vai ter aqui no sigmoide. E lá embaixo, lá, ó, já na região do canal anal, né, a gente vai ter essas colunas, né? Observam que vão ter essas colunas, né? E vai ser envolto por 2 músculos, né? Ó, o músculo esfíncter interno do ânus, que é esse aqui, e por fora o músculo esfíncter externo do ânus, tá? Então, o músculo esfíncter interno do ânus, né, ele é de contração involuntária, portanto, ele é uma musculatura lisa. Já o músculo esfíncter externo do ânus, ele é de contração voluntária, né, portanto, ele é musculatura estriada esquelética, né? Quando a gente está muito apertado para ir no banheiro, né, é essa musculatura que a gente acaba contraindo, tá? O músculo externo do ânus, tá? Que a gente encontra aqui nessa região. Alguma dúvida? Professor, Oi. qual que é a musculatura mesmo Ai, esqueci agora do interno, do esfíncter interno, a Musculatura musculatura. lisa. Musculatura lisa, né? De contração involuntária.
Ah, tá, obrigada. Tá? Vamos olhar de perfil, né? Eu acho que é importante a gente ter uma noção, né? Então, aqui é masculino e aqui é feminino, tá? Quando a gente observa no masculino, a gente vai observar aqui, ó, o colo sigmoide, o reto ao sacro aqui, né? Ao sacro aqui está a face auricular, né? A face auricular do sacro está aqui. Aqui está o sigmoide, o reto e o ânus. Olha lá, o esfíncter externo do ânus está aqui, no homem, né? E aqui estaria na mulher, né? A maior diferença que a gente tem, olhando a pelve, né? Aqui está a pelve masculina e feminina, justamente na mulher aqui, a presença do útero, né? Ao passo que o homem não tem, né? Então, aqui a gente observa, ó, bexiga urinária, aqui a gente consegue ver o útero, né? E aqui atrás a gente consegue observar a parte final do reto, tá? E aqui no homem a gente vê somente a bexiga urinária, né? O reto e o canal anal. Alguém ia falar alguma coisa? Tudo bem? Alguma dúvida? Joia, tá? Então, ó, notem, ó, que aqui vão ter essas escavações, tá vendo, ó? A gente vai ter uma escavação aqui, aqui a gente vai possuir outra escavação. Não, o Bigerson está perguntando se a mulher possui próstata, né? Não, tá, Bigerson? Só o homem possui próstata, né? A gente encontra aqui a próstata, tá? Ó. A próstata está nessa região aqui, ó, posterior. A gente vai estar falando sobre glândulas, né? Relacionadas ao sistema genital feminino e masculino na próximo tema, tá? Então, mas aqui a gente encontra que a próstata masculina e por isso que quando se faz o exame prostático no homem, acaba se fazendo nessa região aqui, né? Entra pelo toque retal, né? Porque justamente está mais fácil para você ver se a próstata, o tamanho, né? Que ocorre a próstata. A mulher não possui próstata, tá? Então, o que eu estava falando era justamente dessa regiãozinha aqui, ó, né? Percebam, ó, que a gente vai ter todo o peritônio aqui, ó. Isso aqui que a gente está observando, mais amarronzado, é o peritônio, tá vendo, ó? Então, vejam, né, que é aquilo que eu falei, né, que ele vai ser retroperitoneal, vai estar atrás do peritônio, justamente aqui, essa região aqui do reto, né, e do canal anal, né? Toda a outra região não, né? Olha lá, ó, tá aqui o peritônio, ó, revestindo, né, ó, por aqui, né? Então, toda aquela outra região vai ser intraperitoneal ali, que vai ser o colo descendente que a gente está observando aqui, ó, do lado esquerdo, tá? E aí a gente termina com esse avestruz, né? Alguma dúvida por enquanto? Tudo bem? Eu vou abrir outro aqui para a gente estudar. Quando a gente pensa nas glândulas anexas nas glândulas anexas, a gente vai ter três grupos de glândulas, né? A gente vai ter as glândulas salivares, né, que vão estar formando, né, três glândulas: a parótida, a submandibular e a sublingual, tá? Essas três glândulas, né, elas estão localizadas na face, né? Então, a parótida, né, todas elas têm a função de produzir a saliva, tá? Então, a saliva é produzida por essas três glândulas ali, né? A glândula parótida, a submandibular e a sublingual, né? A parótida é a principal dessas glândulas, né? Ela está localizada anteriormente ao pavilhão auditivo,
né? Vocês já devem perceber. Tá? Então, nessa região aqui, bem externa, né, é que está localizada a parótida. Né? A submandibular, ela está localizada embaixo da mandíbula, né? Está localizada embaixo da mandíbula. Ela possui o formato de ferradura, né? Igual uma ferradura de cavalo, né? Então ela tem aquele formato de semilua, né? Como se fosse uma ferradura de cavalo. E a sublingual está embaixo da língua, né? E aí a gente vai ter as três fazendo a produção de saliva. E claro que elas vão possuir ductos, né? Então, elas produzem a saliva dentro delas e por meio desse ducto, que é esse canalzinho, né? Ela joga a saliva para dentro da cavidade oral, né? Então, onde que esses ductos estão se desembocando, né? O ducto da glândula parótida desemboca na altura do terceiro molar superior, tá? Tanto de um lado quanto do outro, né? Tem os dois lados, né? Então, na altura do submandibular superior. A glândula sublingual, né? É aquela glândula em que ela desemboca inferiormente ao frênulo da língua, né? O frênulo da língua, ó, é aquele freiozinho que tem embaixo da língua, né? Que é justamente no ventre da língua, né? O dorso e o ventre, no ventre da língua, né? Tá ali embaixo, né? Algumas pessoas conseguem até comprimir, né? O ducto e fazer jatinho. Vocês já viram gente que faz jatinho de água assim, que sai pelo ósseo do ducto da glândula sublingual? Né? Tem gente que consegue fazer isso. Alguém aqui na sala consegue fazer isso? Se conseguir, coloca no chat. E, por último, a gente tem as glândulas submandibulares, a glândula submandibular, né, que acaba tendo os pequenos ductos, assim, são vários ductos que vão estar em toda a região da mandíbula, né? É importante vocês lembrarem, né, que quando a gente pensa nesses ductos, né, e nessas glândulas, né, é quando vai no dentista, né? Quando a gente vai lá no cirurgião dentista, né, que tem que deixar com a cavidade oral seca, eles entram com aquele rolete de algodão, né? E eles vão colocando justamente, né, ó, na região superior e nas regiões inferiores aqui. É justamente onde está a saída do ducto, né? Para que a gente não produza a saliva ali e o ambiente acabe ficando bem seco, tá? Então, a produção da saliva se dá através da formação dessas glândulas aí. Tá. Juliane, vamos lá, ó. O ducto da parótida, né? O ósteo do ducto da glândula parótida vai estar desembocando na altura do terceiro molar superior. Dos dois lados, né? Terceiro dente molar superior. O ducto da glândula sublingual está desembocando lateralmente, né, um de cada lado, né, que são dois também, ao frênulo da língua, frênulo da língua. E, por último, né, o submandibular, né, a glândula submandibular, ela vai ter o formato de ferradura e dela vão estar saindo vários ductos, inúmeros ductos, né? E esses ductos estão se desembocando na região inferior também, aqui ao redor da arcada aqui, né, do arco inferior, o mandibular, né, o arco mandibular, né, por toda a porção, tá? Então ele vai estar desembocando nessa região. Foi entendido? E aí a gente vai falar aí das últimas duas estruturas anatômicas bem importantes, né, que é o fígado e o pâncreas. Né? Vamos falar primeiro um pouquinho do pâncreas.
Então, o pâncreas é uma glândula mista, né? Então, ela é tanto exócrina quanto endócrina. Ela vai estar situada posteriormente, ó, ela vai estar situada posteriormente ao estômago, né? E é um órgão retroperitoneal, certo? Ou seja, é um órgão que está posterior ao peritônio. E a cauda do pâncreas, né, vai estar relacionado com o baço, tá? Então, a cauda do pâncreas está em contato com o baço. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar, ó, aqui está o fígado, né? A gente está olhando de cima para baixo, né? Lado direito. Aqui está o fígado, como vocês conseguem observar. Aqui está a coluna vertebral, a veia cava inferior está aqui. Aqui está o colo transverso, né? Aqui está o estômago, ó lá. O estômago está aqui. Aqui vai estar o rim esquerdo, né? O baço está aqui, ó. O baço está aqui. E aqui a gente consegue ver o pâncreas, ó lá, ó. Certo? O pâncreas está aqui, né? O pâncreas, né? Ele é totalmente envolvido pelo duodeno, ó lá, ó. A cabeça do pâncreas, né? A gente já vai falar das partes dele, né? Mas a cabeça do pâncreas envolve o duodeno. O duodeno, como vocês observaram, tem o formato da letra C, né? Então, a cabeça do pâncreas, ela está totalmente envolvida, né? Pelo duodeno. Então, aqui seria a parte horizontal, descendente, inferior e ascendente, né, do duodeno. Então, tá formando assim, ó, certo? Fazendo a letra C. Por isso que a gente observa o duodeno aqui, ó, né, o duodeno nessa região aqui. Tá? Então, aqui está o pâncreas e a cauda do pâncreas. Aqui a gente consegue observar melhor a posição dela, do pâncreas, né? Então, notem, né, que ele justamente ele é transversal, né? E a cabeça do pâncreas e também o processo uncinado do pâncreas sendo envolvidos aqui pelo duodeno, né? Mais uma vez aqui, né? A gente consegue observar ele cortar aqui toda a parede transversal. Lembre-se que toda vez que a gente vai ter a cabeça, posteriormente à cabeça, a gente vai ter o colo, né? Então, cabeça e colo. Ó, aqui o estômago ele está rebatido para cima, né? E a gente consegue observar todo o pâncreas aqui, ó, né? Aqui está o duodeno, né? Ó, formato da letra C, né? O duodeno, duodeno, duodeno. Aqui a flexura duodeno jejunal e aqui já é o jejuno, né? Então aqui a gente consegue observar, ó, a cabeça do pâncreas, que é essa região aqui superior, né? E a região inferior aqui, ó, isso é a regiãozinha inferior aqui, ó, que é o processo uncinado, tá? Que é o processo uncinado. Vai ter algumas relações, né? Por exemplo, a cabeça do pâncreas, né? Ela vai estar relacionada com a veia cava inferior, que a gente consegue observar aqui, ó. Aqui, né? Ó, a veia cava inferior, né? Ela vai estar em relação com o rim direito, ó. O rim direito está aqui, né? Essa região aqui, ó, é o rim direito, né? Então, ele vai ter essa relação. Não, aqui não é o rim direito, não. Aqui é o duodeno. A gente não está vendo o rim direito aqui, não, tá? Mas ela vai ter uma relação com o rim direito, que vai estar posterior a ela, né? A veia renal esquerda também, claro, né? E a artéria renal esquerda, tá? Tá escrito direita aqui, mas tá errado. Que vai... Ah, não, é tudo direito, aqui tá errado. Tá? Não é esquerda, aqui é direita. Tudo direita, né? A gente tá do lado direito do corpo, né? Então, o rim direito, a artéria renal direita e a veia renal direita que não está passando aqui. Logo depois da cabeça do pâncreas, né, a gente vai ter um estreitamento, né, que é o pescoço, né, que a gente chama de colo, certo? Um pouco menor, medindo aproximadamente 1,5 cm. Tá? Então, o colo é bem pequenininho. Depois a gente vai ter a principal parte dessa glândula, né, que vai ser justamente o corpo do pâncreas, né, que a gente tem aqui, ó, todo o corpo do pâncreas, né, que vai estar atravessando, né, anteriormente a aorta, como a gente observa aqui, ó, tá a aorta, né, ele atravessando anteriormente a aorta,
e o corpo de vértebra, né? Na altura de L2, tá? Na altura da segunda vértebra lombar. E a cauda do pâncreas, né? A cauda do pâncreas, que vai já estar do lado esquerdo, né? Então, a gente atravessou, né, todo o corpo, né? A cauda do pâncreas, estando relacionada com o baço do lado esquerdo, né? O baço do lado esquerdo. Também está relacionado com a flexura esquerda do colo, lembrem, né? Que é lá do intestino, né? Que a gente acabou de falar. A flexura esquerda do colo, né? E também vai estar relacionado com o rim esquerdo, né? Então, são as três estruturas que vão estar relacionadas aqui com a cauda do pâncreas, né? Bom, o pâncreas, ele é uma glândula, como vocês sabem, né? E por ser uma glândula, acho que aqui está melhor para a gente observar, por ser uma glândula mista, então ele vai produzir, né, hormônios que vão estar consumidos dentro dele mesmo, né, que são os endócrinos, né? E ele vai possuir as células acinares também, que são exócrinas, né? E aí essas células exócrinas, né, que vai formar ali o suco pancreático, né, vai estar desembocando nesse ducto, né, que é o ducto pancreático que a gente observa aqui, né? Então, o ducto pancreático, por sua vez, né, ele vai estar se unindo ao ducto colédoco, que a gente vai estar falando daqui a pouco, né, para formar a ampola hepatopancreática, para estar desembocando lá na papila maior do duodeno, tá? Então, na parte descendente. A gente vai voltar a falar ainda dessa via, né? Mas lembrem-se, né, que a gente vai ter a secreção exócrina do pâncreas, né? Vão estar se esvaziando ali, primeiramente ali no ducto pancreático principal, né, que é esse aqui, né, que vai para a papila maior do duodeno, e a gente vai ter um outro ducto, que é o ducto pancreático acessório, que vai estar desembocando na papila menor do duodeno, certo? Na papila menor do duodeno. Tá? Então, toda a produção exócrina do pâncreas acaba indo para essa região. Como eu falei, a função, né, exócrina, né, com a formação do suco pancreático, que vai entrar no duodeno através dos ductos pancreáticos principal e acessório, né? E depois vai ter a secreção endócrina, né, que vai ser justamente a formação dos dois hormônios aí, o glucagon e a insulina, né, que são formadas por essas ilhotas, né? Vocês conseguem observar várias ilhotas, eu acho que aqui está melhor para a gente ver, né? Que são as ilhotas pancreáticas, né, também conhecida como ilhotas de Langerhans, né, que também é um epônimo, né? E o glucagon e a insulina que são produzidos, né, por o pâncreas vai estar entrando no sangue, né, e como vocês devem lembrar, né, ou saber, o diabetes mellitus, né, que é uma doença que acomete muitas pessoas, né, a prevalência dela é bem alta, né? Tem um déficit justamente na insulina, certo? Então, diabetes mellitus é algum problema que a gente tem na insulina. E por isso que vai ter ali diversos tipos de diabetes, né? Pode ter a diabetes do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, né? A do tipo 2 é a mais comum, né? A diabetes mellitus do tipo 2. E aí vale lembrar, né, que, né, fazendo a relação aí com o COVID novamente, né, diabéticos, né, acabam tendo muitos problemas aí relacionados com as sequelas de COVID, tá? Então, os pesquisadores acreditam, né, que além, né, de ele ser dar um resquício ali, principalmente pulmonar, né, o COVID, né, o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né, eles acham que ele é uma doença hematológica, né, porque atinge muitas estruturas, né, e eles acreditam que o vírus chega, né, a esses outros órgãos através do sangue, né, então ele se difunde no organismo, né, através do sangue, tá? Então, por isso que
que as pessoas que têm diabetes, né, acabam sendo comprometidas aí, porque a diabetes acaba já causando vários problemas, né, como diminuição da sensibilidade, né, diminuição já da visão, né, a diabetes já vai causar alguns problemas que são graves, né, e aí piora em virtude do quadro aí da doença. Como vocês devem lembrar, né, o pâncreas, né, ele vai ser vascularizado pelaquela artéria esplênica, né, e a artéria esplênica, que é justamente fruto, né, do tronco celíaco. Lembre-se, o tronco celíaco vai dar 3 artérias, né, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica, né, e a artéria pancreática, a artéria hepática comum, tá? Então, essas 3 artérias foram sendo formadas ali pelo tronco celíaco. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo o duodeno, né? Então, aqui está a parte horizontal dele, né? A superior, né? Aqui a gente consegue observar a parte descendente, a parte horizontal, e aqui a parte ascendente. O processo uncinado, tá aqui, ó. Aqui está a cabeça do pâncreas. O colo do pâncreas está aqui nessa região, o colo do pâncreas. Aqui a gente consegue ver o corpo do pâncreas e aqui a cauda do pâncreas, né? Formando o ducto pancreático, olha lá, ó, certo? O ducto pancreático, ele acaba se bifurcando, ó, em ducto pancreático principal, que vai estar desembocando aqui, ó, na papila maior do duodeno. Percebam, né, que está vendo um outro ducto aqui, ó, em verde, ó, que é conhecido como ducto colédoco, né? Então, esse ducto colédoco se une com esse ducto pancreático principal para formar uma ampola, que se chama ampola hepatopancreática, e aí essa ampola desemboca na papila maior do duodeno, tá? Que é a parte final da via biliar, né? E o ducto pancreático acessório, né, desembocando aqui na papila menor do duodeno, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, papila menor do duodeno e aqui a papila maior do duodeno. Nas peças, a gente consegue ver a papila maior, tá? Papila menor do duodeno não consegue ver na peça, raramente se vê na peça, tá? A papila maior a gente consegue ver mais comumente, tudo bem? E aqui, mais uma vez, aqui o processo uncinado, né? E lembre-se que ele está aqui bem no C, né? Ó o duodeno formando essa letra C, tá? Aqui é o piloro, aqui está a parte final, né? O antro pilórico, né? Ó, e aqui é o piloro, que é justamente essa passagem, né? Então, fica fechado, ele é um esfíncter, né? Então, o piloro fica fechado aqui durante o processo de digestão que está ocorrendo no estômago, né? E aí ele relaxa, né? E aí tem a passagem aqui do quimo, né? Do estômago para o intestino. E aí, claro, que esse suco pancreático com a bile, justamente para fazer a emulsificação, né, desse quimo, tá? Para tirar a gordura dele, tudo bem? A vascularização, né? Eu não vou me atentar a isso, né? Mas lembrem-se, ó, o tronco celíaco, artéria hepática comum está aqui, né? E a artéria esplênica, né? Notem, né, ó, que o duodeno, ó, ele está sendo vascularizado por quem, ó? Tanto pela artéria mesentérica superior, ó, como vocês podem observar por aqui, ó, como por ramo, ó, da artéria hepática comum, que é ramo do tronco celíaco. Então a gente pode dizer, ó, que essa região aqui, ó, do duodeno, ela é formada no intestino anterior, é bem na transição, né? E a parte final do duodeno é no intestino médio. Olha lá, tá vendo? Que ocorre uma transição aqui, ó, sendo vascularizado, né, tanto por essa quanto por essa, né? E aí ocorre a anastomose, né, ó, por essas artérias aqui, né, que é a artéria anterior e superior, pancreático duodenal, né? Essa daqui é anterior posterior, né? Aqui é anterior inferior, a posterior inferior, né? Pancreático duodenal. São 4 artérias, tá vendo? Então, o duodeno sendo vascularizado dessa forma. O pâncreas, como a gente viu, a principal ramo dela vai ser a artéria esplênica, né? Ó, artéria esplênica, e aqui a gente consegue ver ramos, né?
dessas artérias pancreáticas transversas aqui, né? Que vão estar também irrigando. E o retorno do pâncreas, né? Lembre-se que vai ser dada pela veia esplênica, olha lá, ó, certo? A veia esplênica. E aí, a veia esplênica, né? Ela recebe, né? A tributação, né? A tributária dela, que é a artéria mesentérica inferior. Olha lá, ó, artéria mesentérica inferior. E aí, a artéria esplênica se une com a artéria mesentérica superior para formar a veia, né, gente? Desculpa, vamos lá, ó. A veia mesentérica inferior recebe a veia esplênica recebe a veia mesentérica inferior, né? E aí a veia mesentérica superior se une à veia esplênica para formar a veia porta hepática, certo? Lembrando, ó, que a veia mesentérica inferior e a veia mesentérica superior estão trazendo quem? Aquelas macromoléculas, né, que foram, né, absorvidas lá no intestino, tá? E para onde que vai a veia porta hepática? Para o fígado, justamente para que tenha as funções lá que a gente vai observar do fígado, que entre elas é justamente a fagocitose de materiais estranhos que penetram na circulação através do intestino, tá? Então, a gente vai ter essa função, tá? A inervação, eu não vou falar, né? A gente vai ter só isso mais para frente, quando a gente estiver falando de sistema nervoso, né? Mas claro que é sistema nervoso autônomo, né? Então, uma inervação autônoma aqui, tanto simpática quanto parasimpática. E aí vamos terminar a nossa aula, né, falando um pouquinho sobre o maior órgão, né, paraquimentoso do nosso corpo, né? Maior órgão sólido, né, que é conhecido como fígado. E aí o fígado ele vai ser dividido anatomicamente em 4 lobos, né? Lobo direito, que é esse aqui, ó, o lobo direito, o lobo esquerdo, e aí vão ter mais 2 lobos que a gente chama de caudado e quadrado. Onde que ele vai estar localizado, né? Então, o fígado ele vai estar localizado, se a gente dividir em 4 quadrantes, né? Ó, no quadrante superior direito e um pedacinho no quadrante superior esquerdo, tá? Que também é conhecido como hipocôndrio, né? Então, ele vai estar lá no hipocôndrio direito e também no hipocôndrio esquerdo. Só um segundo. Quando a gente tiver, quando eu passar os exercícios para vocês, tá? Eu vou dividir isso aqui em quadrantes, em 9 quadrantes também, e nos 4 quadrantes, tá? Para vocês fazerem um exercício, tá? Sobre essa anatomia externa aqui do abdômen, né? Então, o fígado, ele vai estar na região superior aqui, ó, do rim direito, né? Abaixo do diafragma, né? Ó, o diafragma está aqui, ó, vocês conseguem ver, ó. Aqui está o esôfago, ó. Aqui está a aorta, né? Então ele está inferior e voltado para a direita, né? E como vocês podem observar, a região do lobo direito dele aqui é bem mais inferior que a região do lado esquerdo, né? Então isso faz com que o rim do lado direito seja mais inferior do que o rim do lado esquerdo, tá? Então ele vai estar acima tanto, né, do rim direito, da glândula suprarrenal, quanto também da vesícula biliar do lado direito. Aqui nessa imagem aqui a gente consegue até ver, ó, quer ver? Deixa eu sair isso aqui que agora entrou. Ó, aqui é o colo transverso, tá vendo, ó? E aqui a gente vê a flexura direita do colo, ó. Flexura direita do colo e o colo transverso, né? Então, ele vai ter essa relação com a flexura direita do colo, por isso que também essa flexura é chamada de flexura hepática. E é a maior glândula do nosso corpo, né? Tendo aí aproximadamente 1,5 kg, tá? Então, se vocês pensarem, é bastante, né?
1.500 gramas. Qual que é a função do fígado? Né? Ele possui várias funções, né? Então, armazenamento de fontes de energia, né? Então, ele armazena aí glicogênio, né? Gordura, proteínas e vitaminas, né? Ele ajuda na produção de combustíveis celulares, né? Portanto, ele ajuda na produção da glicose, do ácidos graxos e dos cetoácidos, né? Ajuda também na produção de proteínas plasmáticas e de fatores de coagulação do sangue, né? Além disso, né, ele ajuda no metabolismo de toxinas e fármacos, né? Então, todo mundo já deve ter passado pela experiência de tomar um pouco mais de cerveja num dia, né? E falar, nossa, meu fígado, né? Justamente porque você tem que metabolizar aquela toxina, né? Que tem lá do álcool, né? Faz a modificação, né? De muitos hormônios, né? Então, ele faz essa modificação. Ele que faz a produção e a secreção da bile, tá? Então, a vesícula biliar vai servir somente para armazenar, né, a bile, tá? Então, ele só produz, quem armazena, né, é a vesícula biliar. Além disso, né, ele faz a excreção de algumas substâncias, como, por exemplo, a biliburina, né? Então, é ele que faz essa secreção. E como eu já falei para vocês, né, a metabolização e a modificação de substâncias absorvidas pelo sangue no intestino. Tá? Então, ele é um órgão bem importante. É o único órgão no nosso corpo que consegue se regenerar, tá? Ele tem o poder de regeneração. Contudo, ele é muito silencioso. Tá? Então, um problema hepático, ele é silencioso. Você não sabe que a pessoa está com um problema ali no fígado. Você só vai descobrir que ela está com problema no fígado quando ele está com 90% comprometido, né? E aí, quando ele tem um comprometimento muito alto, né, como eu estou falando para vocês, ele já não tem mais esse poder de regeneração. E ele é um órgão vital, né? Ele é muito importante, como eu falei para vocês agora, as funções dele. Tá? Então, acaba sendo bom por ele ter esse poder de regeneração, mas, por outro lado, a gente não sabe quando a pessoa está com problema hepático. Tá? O etilismo, por exemplo, acaba causando, né, um problema hepático muito grave, né, as hepatites, né, A, B e C, né, entre outras. Né? Eu já vou falar da bile, tá, Bigerson? Só um segundo. A bile, tá? Então eu já vou falar, acho que vai ser melhor. A bile, como que eu posso dizer? O fígado produz, em média, né, 900 ml de bile por dia, certo? Não é pouco, é muito, tá? E essa bile, né, ela é armazenada entre as refeições, né, na vesícula biliar, tá? Então, a vesícula biliar ela tem o formato de uma bolsa e ela consegue armazenar ali de 30 a 50 ml, né, dessa bile. No momento em que a gente tem o processo de digestão, né, se inicia o processo de digestão, né, o fígado, né, lança aquela bile, né, porque como ela está produzindo 900 ml, né, então ele produz uma bile que é menos concentrada, né, e aquela bile que ficou dentro da vesícula biliar, ela acaba ficando mais concentrada, né? Então, elas se misturam, né, e lá pela papila maior do duodeno, essa bile ela é lançada para dentro, né, do nosso intestino, né? E aí, qual que vai ser a função dela? Né? Vai ser justamente fazer a emulsificação, né? Ou seja, a quebra de gordura do quimo. Tá? Então, a função da bile é justamente essa, né? Fazer essa emulsificação.
tá? Então, é para isso que serve. Então, o fígado produz a bile, uma parte dela é armazenada na vesícula biliar e a outra parte ele joga diretamente lá no intestino. Quando a gente não está se alimentando, vai para lá e tudo bem, né? Se a gente está se alimentando no processo de absorção ali, né? Aí a parte do fígado que tá, a parte da bile, né, a quantidade de bile, lá os 30, 50 ml da bile que está armazenada dentro da vesícula biliar, ela é concentrada, né, porque ela fica lá e ela acaba se concentrando, né, e aí ela acaba entrando para dentro do duodeno com a menos concentrada e fazendo a emulsificação ali da gordura, né, que a gente, quando a gente se alimenta. Respondi? Muito bem. Aqui foi em 2016 que eu montei essa aula, né? Ó. Era ainda na época, né, da Dilma com o Temer, né? Agora a gente já está em outro momento da nossa história, né? Estamos passando. Eu estou meio preocupado, viu? Porque o governo falou que fez deu uma lista, né, para o Congresso com 590 nomes antifascistas. Não sei se vocês viram isso, né? Eu estou com medo do meu nome estar lá, sabia? De eu ser preso. Mas, enfim, vai ser por uma boa causa. Muito bem. Vamos olhar um pouquinho a anatomia do fígado, né? Então, como eu falei para vocês, né? O fígado, ele, né? Deixa eu voltar aqui, acho que vai ser melhor. O fígado vai ter duas faces, né? Ele vai ter essa face que a gente está observando aqui, que vai estar relacionada com o diafragma, que é conhecida como face diafragmática, tá? E o fígado vai ter essa face inferior aqui, ó, que está relacionada com as vísceras, né? Que é a face visceral, tá? Então, o fígado possui essas duas faces, a diafragmática e a visceral. Então, o que a gente está observando nessa imagem aqui é justamente a face diafragmática, né? Na face diafragmática, a gente consegue observar, ó, o lobo direito, tá aqui, o lobo esquerdo que está aqui, tá? E a gente consegue ver alguns ligamentos, né, que tem aqui no nosso fígado, tá? Então, quando a gente observa, deixa eu só observar uma coisa aqui, a gente consegue ver aqui esses ligamentos. Então, vamos falar cada um deles. Eu vou começar por esse ligamento aqui, ó, tá? Que é o número 2 aqui, ó, que é o ligamento falciforme, tá? Então, o ligamento falciforme, ele é um dobramento peritoneal, ou seja, de peritônio, né? Para fora da cavidade abdominal, que possui a função de fixar o fígado na parede anterior do abdômen. Então, esse ligamento aqui vai estar fixando o fígado à parede anterior do abdômen, tá? E notem que esse ligamento falciforme, ele acaba se bifurcando aqui, ó, por um lado, e se bifurcando para o outro, aqui, ó, número 1 e número 3, que é justamente os ligamentos coronários, né? Então, a gente vai ter o ligamento coronário esquerdo, desse lado aqui, e aqui o ligamento coronário direito, tá? Ligamento coronário de um lado aqui, o direito, e aqui o ligamento coronário esquerdo, tá? Esses ligamentos, os ligamentos coronários, também são projeções do mesmo peritônio. Então, imagine assim, que esse ligamento falciforme, ele está vindo aqui, ó, e aí ele se abre, ó. Na hora em que ele se abre, né, um que vai para o lado direito é o ligamento coronário direito e o outro é o ligamento coronário esquerdo, com a mesma função, tá? Essa função de estar fixando o fígado ali, né? Mas agora fixando o fígado, mas agora não lá na parede anterior do abdômen, mas sim aqui nessa musculatura aqui que vocês estão vendo, que é o músculo do diafragma, tá vendo? Fixando aqui em cima no diafragma. E a parte final desse ligamento, né,
é justamente esse ligamento triangular aqui, ó. Vocês conseguem observar aqui, ó, o finalzinho dele aqui, ó. Que é o ligamento triangular, né, que é só a mudança desse nome, tá? Então, é o ligamento triangular, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Anatomicamente, como a gente observa, o lobo direito, né, ele é maior do que o lobo esquerdo, tudo bem? E a gente consegue observar aqui, ó, número 4, né, ó, aqui embaixo, que é justamente o ligamento redondo, né? O ligamento redondo contém a veia umbilical obliterada, tá? Que significa que era a veia umbilical quando nós estávamos ali no período fetal, né? Mas como após o nascimento cortou ali o cordão umbilical, ela acabou perdendo a sua função, ficou obliterada, ou seja, ela ficou sem função, ela perdeu, né, a sua ocasidade, né, ela não é mais oca, virou praticamente um ligamento, mudou a sua composição morfológica, né, então ela não tem uma função específica, tá? Ela muda, né, o seu tecido, né, ela deixa de ser uma veia para ser um ligamento, tá? Não tem uma função específica. Tá? Então, ela é um remanescente embriológico, né? Vale só lembrar que a veia umbilical, ela levava sangue rico em oxigênio, tá? Não sangue rico em gás carbônico. E aí, quando a gente inverte, né, e vê a face visceral do fígado, né, a gente observa novamente aqui, ó, o lobo hepático direito, né, ó. Aqui estaria o lobo hepático esquerdo, e aí a gente observa dois lobos aqui, ó, né? O lobo caudado, o lobo hepático caudado, né? E o lobo hepático quadrado, certo? Ó, caudado e quadrado, né? Eu faço a relação, aqui está a veia cava inferior, né? Ela passando aqui, ó, no fígado. Eu sempre faço a relação de cava com caudado, CA, tá? Fica mais fácil, tá? Então, aqui a gente vê o lobo hepático caudado, o lobo hepático quadrado. Aqui a gente está olhando na imagem inferior, né? Aqui é a anterior, tá? Aqui está a vesícula biliar é a anterior, ó. Tá vendo a vesícula biliar aqui, ó? Ela é anterior, a gente está olhando uma imagem anterior aqui, tá? Então, aqui é a parte anterior. E, além disso, a gente vai conseguir observar aqui, né, ó, o ligamento redondo, que eu já falei para vocês também, ó. Então, a gente estava vendo só aquele pedacinho, né, ó. Então, aqui a gente consegue ver o ligamento redondo, que é justamente a veia umbilical obliterada, né? E o ligamento venoso, que está aqui por cima, ó. O ligamento venoso, que está aqui em cima. O ligamento venoso é o resto ligamentoso do ducto venoso fetal, né? Permitindo, naquela época, que o sangue placentário não precisasse passar por dentro do fígado, né? Então, a circulação fetal, né, o sangue não passava por dentro do fígado, tá? Então, através desse ducto venoso fetal, que também, após o nascimento, perde a sua função, né, fazendo então com que ele vire apenas um ligamento, né, que a gente chama de ligamento venoso. Tá? Então, o ligamento venoso é superior, o ligamento redondo ele é inferior. Os dois são resquícios embriológicos, né? O redondo é a veia umbilical obliterada e o venoso, né, é o ducto venoso fetal, né, lá que vinha lá do sangue placentário. Muito bem. Se vocês observarem, tem um traço aqui, ó, né, que é justamente esse traço que está dividindo, né, o lobo hepático direito, né, ó, lobo hepático direito, do lobo hepático esquerdo anatomicamente, tá? Desculpa, anatomicamente não, cirurgicamente, tá? Porque a gente vai ver que o fígado, ele tem aquele princípio de construção corpórea que a gente já falou, né, por segmentação, né, que inclusive a gente falou lá, né, junto com o professor Eduardo na aula passada, falando sobre os segmentos ali do nosso pulmão. Tá? Então, cirurgicamente, seria aqui, né, esse traço. Além disso, né, como vocês podem observar, vão ter a região que vai estar entrando, né, as estruturas, lá o pedículo, né,
do hepático, né? Que são as estruturas que entram para dentro do fígado, né? Como a gente viu lá no pulmão. Que é justamente o hilo hepático, certo? Que é o hilo hepático, né? Quais são as estruturas que estão entrando para dentro, né, do fígado? A artéria hepática, que a gente consegue observar aqui. Essa daqui, ó, a artéria hepática própria, né, que vai estar se dividindo em artéria hepática direita e artéria hepática esquerda, né? A artéria hepática própria se dividindo em artéria hepática direita e artéria hepática esquerda. E notem que da artéria hepática direita vai estar saindo uma artéria que está indo aqui, ó, para a vesícula biliar, que é a artéria cística. Que a gente observa aqui, ó, a artéria cística, tá? Depois, a gente tem entrando, né, a veia porta hepática, que está aqui, ó, a veia porta, que a gente já falou dela, né, que ela se forma pela união da veia esplênica e da veia mesentérica superior, né? E saindo, né, o ducto hepático, né, que vai ser chamado de ducto cístico, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está aqui, ó, o ducto cístico. Então, essas três estruturas, né, a artéria hepática própria, se dividindo em artéria hepática direita e artéria hepática esquerda, a veia porta hepática e o ducto cístico, formando o que o pessoal chama de tríade hepática, tá? Que é justamente o que está passando aqui por dentro do fígado, está entrando aqui no fígado. Oi, Edu, eu não sei te quantificar não, viu, cara? Quantos por cento do fígado é transplantado na cirurgia? Isso aí realmente eu posso buscar essa informação e te dizer, tá bom? Na próxima aula eu te digo, assim, mas eu não sei te dizer não. Bom, como a gente viu, né, também lá no fígado, lá nos pulmões, a gente tinha aquelas impressões, lembra que a gente viu a impressão cardíaca, a impressão esofágica, né? Aqui no fígado também a gente vai ter as impressões, que vai ser aquela relação do fígado com os órgãos ali adjacentes a ele, né? Então, a gente vai ter aqui nessa região aqui, ele junto ao rim direito, né? Então vai ser a impressão renal, né? Aqui vai ser justamente na curvatura hepática direita, né? E aqui a impressão gástrica, né? A impressão renal, a impressão cólica e a impressão gástrica, que é justamente na região onde o fígado vai estar em contato ali com o estômago. Além disso, a gente vai ter uma região, que é justamente essa daqui, ó, que ela não vai estar coberta pelo peritônio, como vocês podem observar, né? Aquele ligamento lá que eu falei para vocês, lá, o ligamento coronário, né? Ele vai estar em contato direto com o diafragma, né? Então, por ele não estar sendo revestido, né? A gente fala que essa região é conhecida como área nua, tá? É a área nua hepática ou a área nua do fígado, tá? Que é essa região superior aqui. Então, assim como a gente viu lá nos rins, né? A gente vai ter também no fígado a sua segmentação, né? Então, notem que aqui a gente consegue observar, ó, entrando lá pelo hilo renal, ó, a artéria hepática própria, né, e se bifurcando, né, e a artéria hepática direita e a artéria hepática esquerda desse lado, né, e a artéria hepática direita desse lado. Aqui entrando a veia porta, né, e o ducto cístico, tá aqui, ó, né. Mas observem, né, ó, que a direção, né, da artéria, do fluxo sanguíneo que vem, né, da artéria hepática própria e da veia porta é em direção ao fígado, né? E já a bile que é produzida, né, nesses segmentos é ao contrário, tudo bem? Então, elas têm uma direção opostas, tá? Então, isso é uma característica aqui que a gente possui. Além disso, né, a gente tem esse fígado segmentado aqui, como eu falei para vocês, né? Então, ó, aqui é o segmento 1, 2, 3, segmento 4, 5, 6, 7, 8, né?
praticamente os segmentos 5 a 8, né, são segmentos do lobo direito, tá? E o segmento 2, 3, 1, 2, 3 e 4 são segmentos do lobo esquerdo, né? E aí a gente vê que a partir dessa segmentação direita e esquerda, né, da veia porta e da veia hepática, né, faz com que a gente tenha a criação desses segmentos, né? E é importante vocês observarem, ó, que após essa segmentação, né, então notem, ó, elas vão lá para os segmentos, né? Ó, percebam que elas correm junto, né? As três, a tríade, né? Elas correm junto. E de cada segmento, ó, tá saindo uma veia, ó, que tá vindo aqui para cima, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá vindo outra desse segmento, tá vendo, ó? Que são as veias hepáticas, né? Então, aqui a gente vai ter a veia hepática direita, a veia hepática média e aqui vai ser a veia hepática esquerda. E todas elas, ó, estão confluindo, né, para desembocarem na veia cava inferior. Tá? Então, por isso que é uma porta. Então, todo aquele material, por exemplo, que aquelas macromoléculas que foram absorvidas no intestino e que precisaram passar pela essa filtração lá no fígado, né? Depois elas voltam ao nosso sistema, né? A nossa corrente sistêmica, né? Através da veia cava inferior, por meio dessas veias hepáticas, né? Ou seja, a gente vai ter veia, um órgão e veia. Né? Então, por isso que é um sistema porta, tudo bem? E justamente o fígado fazendo essa função aí de filtração nesse caso, tá? Então, veia hepática esquerda, veia hepática média e veia hepática direita se confluindo para veia cava inferior. E notem que a veia cava inferior, ó, ela não está dentro, ó lá, a veia cava inferior, ela passa por fora do fígado, né? Então, aqui dentro, aqui, ó, por aqui assim, ó, vão estar desembocando, tá? A direita, a esquerda e a média, elas desembocam na veia cava inferior, tá? Lembre-se que ela vai estar correndo lá, como a gente viu lá no sistema cardiovascular. Joia? Alguma dúvida em relação ao fígado? Muito bem. Então, vamos terminar falando um pouquinho sobre a vesícula biliar, né? Então, a gente tem aqui a localização da vesícula biliar, ó, na região inferior, né? Lá na face visceral do fígado, certo? Ela não faz parte do fígado, né? Ó, observem aqui, ó, curvatura a colo ascendente, colo transverso, né? Ó, então aqui está o fígado, né? Então nessa junção aqui que eu falei para vocês, né? Como ele fica marcado aqui, vai ser a impressão cólica, né? E aí aqui a gente vai ter a flexura direita do colo, tá? E aqui anteriormente aqui, ó, a vesícula biliar, né? Aqui a gente está vendo o duodeno, ó, o duodeno, e aqui a gente vê a cabeça do pâncreas, né? Aqui a gente está observando, ó, sem o estômago estar rebatido, ó lá, o aumento maior, né? Aqui está o aumento menor, né, com o peritônio, né? Aqui está aquele ligamento que eu falei para vocês, ó, ligamento hepatoduodenal aqui nessa região. Desculpa. Aqui vai ter um forame, que chama-se forame omental, justamente que vai ter um acesso para a parede posterior ali, para o pâncreas. Aqui está o baço, ó, né? Então, observem que o estômago, né? Aqui começa o duodeno, ó. Então, percebem que o pâncreas a gente quase não vê, né? Ele está totalmente aí posterior ao estômago. Então, a bile, né? Que é isso que a gente vai conversar agora, está na face visceral aqui do diafragma, do fígado, né? E ela vai ter a função, né? De armazenar a bile, né, quando essa bile foi produzida, né, ao passo que ela está sendo produzida lá pelo fígado, né? Então, a vesícula biliar no adulto a gente consegue armazenar de 30 a 50 ml, né?
E na vesícula biliar, ela é bem fácil, né? A gente precisa saber mais da vesícula biliar, as suas partes, né? Então, aqui, ó, a gente consegue observar o fundo da vesícula biliar, que está nessa regiãozinha aqui, o fundo da vesícula biliar. Depois, toda a cavidade, né? Assim como tinha lá no estômago, né? O corpo da vesícula biliar, né? Depois a gente vai ter o colo da vesícula biliar, que é essa regiãozinha aqui, né? O colo da vesícula biliar. E a continuação desse colo da vesícula biliar é justamente o ducto, né? Conhecido como ducto cístico, que é esse ducto que a gente observa aqui, né? O ducto cístico. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada, ó. Então, tem o ducto cístico aqui. Nessa regiãozinha aqui, a gente vai ter o ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, que se unem formando o ducto hepático comum. Olha lá, ducto hepático comum. O ducto cístico se une com o ducto hepático comum, formando o ducto colédoco, certo? Olha lá, formando o ducto colédoco. E o ducto colédoco, por sua vez, se une com o ducto pancreático principal, formando a ampola hepatopancreática. E a ampola hepatopancreática desemboca lá na papila maior do duodeno, certo? Na papila maior do duodeno. Então, mais uma vez, né? Vindo lá dos rins, os ductos hepáticos, né? Que produziram a bile. Né? Então, o ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, né? E o ducto hepático comum, que é a união nos ductos hepáticos. Vindo lá da vesícula biliar, o ducto cístico. Olha lá, o ducto cístico. A união do ducto hepático comum com o ducto cístico forma o ducto colédoco. O ducto colédoco. O ducto colédoco, ele passa posteriormente, né, ao duodeno, ao pâncreas, né, ele perfura o pâncreas depois, lá na cabeça do pâncreas, e se une ao ducto pancreático principal. E o ducto pancreático principal, junto com o ducto colédoco, formam a ampola hepatopancreática, e a ampola hepatopancreática desemboca na papila maior do duodeno. E aí, essa ampola hepatopancreática, ela pode ter muitas variações anatômicas, como vocês podem estar observando, inclusive até separadas, olha lá. Certo? Aqui está em branco, né? É o ducto pancreático, e em verde é o ducto colédoco, né? E aí notem aqui, né, que a gente tem muitas variações aí da forma como ela está desembocando lá na papila maior do duodeno. Tudo bem? E dessa forma a gente termina, né? Aí é uma região no norte dos Estados Unidos, né, que chama Green Bay, é uma cidade, né? Eu morei lá em Green Bay durante 3 meses, né, quando eu estava fazendo mestrado, que eu precisava estudar inglês, e aí eu morei nessa cidade aí e peguei um frio lá muito ruim, como nunca, tá bom? Alguma dúvida?